Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Então, que o Ricardo receba o nosso carinho. É seu. Obrigado. Boa tarde a todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. É novamente com grande prazer e alegria que eu retorno a Joana de Ângeles. Eu me lembro que não foi de sábado que eu fiz as palestras, eu fiz durante a semana. Mas é sempre uma alegria retornar a um lugar que a gente se identifica e, além de tudo, é um privilégio saber que a gente participa de uma obra tão importante que é o Joana, na vida de todos nós. Bom, eu preciso falar um pouco
de mim para que vocês, alguns já me conhecem, outros não. Então, eu tive a felicidade de nascer em um lar espírita. Então, logo desde garoto, eu comecei a ter o contato com as coisas que o Espiritismo nos traz. E eu tenho hoje 58 anos de idade, mas na época eu tive também uma felicidade muito grande, que foi conhecer o Chico Xavier, quando eu fui apresentado pela minha mãe a ele. Eu tinha 9 anos de idade. Então são coisas que a gente não esquece, né? E um fator importante desse encontro com o Chico é que quando minha mãe pediu para eu abraçá-lo, eu tinha 9 anos, um garoto de 9 anos não tem muito conhecimento de que sejam as pessoas e o que elas significam, né? Mas eu lembro que eu abracei o Chico, e era uma reunião, eu não lembro aonde essa reunião, mas devia ser em alguma casa de algumas mulheres que hoje têm centros espíritas e tudo, né? Eu lembro que eu abracei o Chico e no mesmo momento ele me colocou assim, sentado na perna esquerda dele e começou a falar comigo, bem próximo, né, no meu ouvido. E depois eu me despedi dele e fui brincar. Então passou ali uma semana, acredito eu que mais ou menos isso, e aí minha mãe perguntou para mim: a propósito, quando ele lhe abraçou, o que ele falava para você? Que era uma conversa de pé de orelha, como diz, né? Aí eu falei: eu não lembro. Ele falou várias coisas, eu não lembro muito bem do que ele falou. Mas uma coisa eu não esqueci, mamãe. Disse o quê? É que ele me disse que me via com uma pena na mão. Daí ela deu um sorriso. E o que significa isso, mamãe? Ela disse: poxa, você não fez uma relação na pena, meu filho? Lembra que a pena, os antigos escreviam com a pena, molhava no tinteiro? Eu falei: é verdade, né? Lembrei de Dom Pedro e toda aquela coisa do começo da escrita. Mas eu falei: mas e daí? O que aconteceu? Que eu estava com a pena na mão, escrevendo alguma coisa. É porque você pode estar ligado às letras, aos livros. Aí eu falei para ela: acho que dessa vez, mamãe, ele errou. E ela disse: como ele errou, menino? É o Chico Xavier, nosso amigo, ele fala com os espíritos, conversa com os espíritos, sabe das coisas, né? Sabe bem das coisas. E aí eu disse: mas dessa vez ele errou, porque nem de estudar eu gosto. Então, e naquela época, né, eu não tinha ideia dessa referência que ele me tinha feito. Mas o fato é que o tempo passou e realmente eu comecei a gostar da literatura de um modo geral, mas em particular alguns autores brasileiros como Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, mais especificamente o Monteiro Lobato, eu me identifiquei muito. Mas o tempo passou e quando eu cheguei na minha adolescência, já caminhando para a fase adulta, eu comecei realmente a desenvolver a arte da escrita, né? Eu gostava mesmo de escrever. E é interessante que hoje eu já escrevi mais de 27 títulos publicados no Brasil. Um deles conhecido como Do Outro Lado da Vida, que relata a história baseada em um fato, né? Que o Chico Xavier psicografa as cartas de um rapaz que, com 18 anos, ele morre fisicamente e 62 dias depois da morte, ele se comunica com a mãe, com o pai, através de nada mais, nada menos que o médium mais famoso de todos os tempos. Esse material todo me veio às mãos, indicado pelo próprio Chico, e o Do Outro Lado da Vida, ele é o único livro que tem as psicografias autênticas de Chico Xavier
autorizadas por Ele mesmo. Bom, esse é a minha trajetória na literatura, e mais especificamente a literatura espírita. Para vocês entenderem um pouquinho da minha vida com os livros. E eu decidi, como o Dia dos Pais é amanhã, falar um pouco desse dia de forma literária. Eu tenho um livro chamado Você é Especial. É um livro que eu publiquei, se eu não me engano, em 2004, aproximadamente. E esse livro fala da nossa grande participação no processo de criação e desenvolvimento humano e espiritual. É um livro simples, e por ser simples, ele trata justamente das coisas muito importantes e que passam muitas vezes despercebidas por nós, em razão das atribulações que a gente tem costumeiramente pela vida. E o fator principal do você especial é mostrar que somos especiais mesmo. Não porque só somos pais. Eu tenho 3 filhos, um deles está aqui, o Felipe, e para poder falar um pouco da presença do Felipe aqui, eu escrevi um livro. Quando eu disse que eu gosto de Monteiro Lobato, sempre gostei do Monteiro Lobato, eu escrevi um livro chamado As Aventuras dos Pensamentos Mágicos. E esse livro ele é infantil. Eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês. E esse livro trata de uma história baseada na vida dele, de um momento da vida dele. Muito interessante. Eu trouxe alguns exemplares e vocês poderão adquiri-lo se quiserem. Mas esse você especial tem essa força dos pensamentos mágicos, porque somos verdadeiramente filhos de Deus. Então possuímos as riquezas mais profundas que nós precisamos para alcançar a felicidade. Problemas, todos nós possuímos. Não há ninguém que não os tenha. Então, ter problemas é uma coisa muito comum na vida. Não é normal, mas é comum. Eu tenho problema, tenho muitos problemas, mas eu não sou um problema. Então, é diferente de ser e ter. Então, na verdade, os problemas fazem parte da vida porque eles nos ensinam justamente nesse processo de desenvolvimento a nos tornarmos experientes, a nos tornarmos grandes, especiais. Então as pessoas acreditam e pensam sempre que o semelhante, um amigo, um parente e tal, não tem problema porque estão numa situação melhor ou porque aparentemente não transmite ou não falam das suas dificuldades pessoais. Então, a gente já pensa assim, puxa, eu queria ser como ele. Não tem problema. Não. Todos nós possuímos problemas. Evidentemente que tem pessoas que, quando nos encontram, vêm e derrubam o problema em cima da gente, como se a gente tivesse culpa dele ter problema. Não é? Então, e aí a gente, às vezes, quando vê um amigo com essa característica, a gente já quer evitar de encontrá-lo, porque não podemos nem perguntar como vão as coisas para ele. Então, qual é o grande segredo da vida? É nós aprendermos a viver dia após dia. Esse estado de consciência é que é importante para a gente. Nós falamos de problemas e falamos de soluções também. O fato é que, quando eu disse que olhamos para as pessoas e acreditamos que essas pessoas não têm problema ou têm muito menos problemas que nós nos enganamos quando fazemos esse pensamento. Muitas vezes essa pessoa tem mais problema do que nós. É que elas não falam. Porque não vai adiantar ficar comentando sobre as dificuldades e os seus problemas. Então,
na verdade, nós estamos assim. Nós não somos assim. Nós não nos aceitamos como somos, na verdade. Porque se nós nos aceitássemos como somos, nós agradeceríamos tudo que possuímos e valorizaríamos tudo que está à nossa volta. O fato é que, muitas vezes, nós só percebemos quando temos alguma coisa importante, quando essa coisa está sendo perdida, estamos prestes a perdê-la, temos uma grande chance de perdê-la, ou já a perdemos. Aí nós começamos a olhar profundamente o valor daquela coisa ou daquilo que sentíamos. Então, o que falta em nós? Oportunidades? Não. O que falta em nós é a atenção. Dificilmente nós fazemos as coisas e prestamos a atenção. Dificilmente nós vivemos as coisas profundamente como elas merecem serem vividas. Nós olhamos as coisas, mas estamos pensando em outras coisas, não naquele momento em que estamos ali. É como a leitura de um livro. Às vezes nós estamos lendo um livro, mas o pensamento está em outra coisa. E aí nós paramos no capítulo seguinte e pensamos, poxa, mas o que aconteceu aí? Precisa voltar para poder entender, ler novamente para poder entender de fato aquilo. E às vezes a gente não faz isso, a gente passa adiante. E quando uma pessoa nos dá um livro, muitas vezes ela não pode perguntar o que você achou do livro, porque ela não vai saber o que achou. Então, vejam que nós precisamos de muito mais de compreensão e atenção com as coisas mais simples da vida do que, muitas vezes, tantas coisas que enumeramos para que possamos ser felizes. Quando eu disse que nós estamos assim, nós não somos assim, é verdade. Querem ver uma coisa? Por exemplo, uma pessoa que está invejosa, ela está invejosa. Naquele momento da vida dela, ela está invejando as coisas e tal, e ela não admite que ela é invejosa. Então ela diz assim, quando alguém fala qualquer coisa, e ela diz assim, eu invejoso? Não, eu não posso admitir que alguém me ache invejoso, porque na verdade eu não sou invejoso. Claro, Deus dá tudo aos outros, nada para mim. Então ela não se admite. Então ela troca as situações para que ela se aceite, né, inconscientemente, é isso, e que as outras pessoas também possam acobertar uma falta para que ela possa ser aceita. Em outras ocasiões, ela diz o seguinte, eu ciumento? A gente às vezes não admite, né? Mas aí, eu não. Eu posso ter o defeito que for, mas menos que sou ciumento. Eu tenho zelo. Olha que mentira. Então nós mudamos o que de fato é, para que a gente possa nos aceitar. Porque somos ruins? Não. Porque somos pessoas incapazes? Também não. Nós temos capacidades das quais não fazemos ideia de que as possuímos. Como eu disse no livro, você é especial. E o subtítulo diz o seguinte, descubra-se e seja feliz. Nós não nos descobrimos ainda, muitas vezes. Nós não sabemos quem somos de fato. E quando dizemos que sabemos quem somos, na verdade nós nos descobrimos ao primeiro sinal de algum acontecimento inesperado, por exemplo. Aí nós observamos que nós não nos conhecíamos. E eu digo isso porque uma vez eu estava conversando com umas pessoas e o assunto era o problema do assalto, o problema de alguém ser abordado por alguém que queria roubar alguma coisa nossa.
E tinha uma moça que falou assim, puxa vida, se isso me acontecer, porque há um tempo atrás tinha muito menino que passava, pegava a bolsa das mulheres e saía correndo, né? O famoso trombadinha, como se dizia. E ela comentando com as pessoas, dizendo assim, puxa vida, eu fico assim apavorada se isso acontecer. E aí eu perguntei, o que você faria? Se um menino pegasse minha bolsa, nossa, eu ficaria paralisada, eu não saberia o que fazer, talvez até desmaiaria. E daí passou um tempo e ela veio me falar que aconteceu o inverso do que ela falou. Ela estava em um ponto de ônibus e passou um menino desses e pegou-lhe a bolsa, ela prontamente saiu correndo no mesmo instante, pegou o menino, deu umas bolachas no menino e tomou-lhe a bolsa. Ela disse, surpreendeu, porque foi uma atitude pela qual ela nunca imaginava que tomaria. Então veja que ela não se conhecia. E aí ela me disse, eu não sabia que eu teria esse comportamento. Então muitas pessoas matam outra pessoa, não porque são ruins, na essência, mas porque não têm domínio do seu estado emocional. Elas acreditam terem esse domínio, talvez, mas não têm de fato. Então, ser é diferente de possuir, de ter. São coisas diferentes. Então, tem gente que fala assim, olha, fulano de tal é educado, nossa, que moço educado, fino, cortês, elegante, culto, e uma educação brilhante, até que pisem no calo dele, né? Porque se pisar no calo dele, ele vira a mesa, se tiver alguma arma na frente dele, ele atira. E recentemente, eu digo recentemente, uns anos, eu li numa frase, atrás de um carro colado num adesivo, a minha educação depende da sua. Eu fiquei pensando, se a educação dele depender da minha, ele não tem educação. Então, a nossa educação é um princípio, não uma escora em alguma outra atitude alheia. Porque se isso ocorrer, nós não temos essa postura de fato. Então, estar é diferente de ser. Então, eu estou invejoso, mas eu vou mudar. É diferente, né? Então, a gente admite, fala assim, eu estou egoísta, eu estou ciumento, mas eu vou mudar. Então, é importante esse estado de consciência. Quando eu falei na consciência, é justamente isso. Por exemplo, e aí é onde a frase você é especial, porque nós temos essa capacidade de aprender e de mudar. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um crime, ela sabe que cometeu o crime, ela sabe que aquilo é errado, mas ela foi lá e cometeu esse crime. Tirou a vida de alguém, roubou alguma coisa, cometeu algum ato ilícito e prejudicou alguém, ela sabe que fazer aquilo é errado. Então ela sabe, ela tem... O que ela tem? Ela tem ciência do erro. O que falta nela? Consciência. É diferente. Então o estado de consciência é o estado pleno de saber que somos especiais e por isso as pessoas têm que receber de nós o melhor. Então eu não vou cometer uma falta, não porque aquilo é errado na sociedade, é também, mas principalmente porque eu tenho a consciência de que aquilo eu não posso fazer. Vocês já ouviram falar que existem pessoas que, passando por privacidade, tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa errada e não fizeram. Não lançam mão de um centavo que não seja dela. Não tem pessoas assim? Que acharam, às vezes, dinheiro, importâncias grandes e devolveram. E, às vezes, estavam passando por privacidade. O que é isso? Princípio.
Então, e há outras pessoas que têm salários elevados, ganham 100, 200, 500 mil reais, e ao primeiro sinal de oportunidade ilícita, ela lança mão de um favorecimento monetário para se beneficiar, mesmo que não precise daquilo. E por que isso ocorre? Como eu disse, ela sabe que aquilo é errado, mas ela faz. Porque ela é ruim? Como eu disse, não, às vezes é uma pessoa de bem, tem família, é um bom pai, é um bom amigo, mas está equivocado. Então veja, para viver, não é tão simples assim. É simples de uma forma, mas é complicada de outra, porque nós precisamos participar, de fato, do nosso crescimento moral e espiritual. Há que se ter uma ética pessoal, há que se ter uma ética social, há que se ter uma ética familiar. Nós não somos assim, nós estamos assim. Para que as pessoas possam me aceitar, então eu me visto de uma certa forma para que haja um convívio. Tem pessoas que falam assim, não, comigo é assim, bateu, levou. Se a pessoa gostar, muito que bem. Se não gostar, paciência. Também não pode ser assim. Nós precisamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas também não podemos falsear um sentimento e usarmos a hipocrisia, como disse Jesus. Hipócritas, quando ele quis dizer que muitas vezes nós abraçamos uma pessoa e às vezes até exageramos para forçar uma relação, como se diz, e dizemos assim: olha, que bom te ver. Eu estava pensando mesmo em você. Que maravilha, rapaz. Foi ótimo te ver. E por dentro está pensando outra coisa. Mas que uma sorte que eu tive. Fui encontrar logo quem? Às vezes não acontece isso. Então há um contrassenso. As pessoas falam, mas isso é comum. Não, isso é normal. Essa é a frase. Não, pode ser comum, normal não é. Então, o que é normal? É normal. O que é comum é isso. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Ser especial. As pessoas precisam sentirem-se fragilizadas ou mesmo desprestigiadas ou meio tristes quando se afastam de nós. Não ao contrário. Então as pessoas, Madre Teresa de Calcutá, ela disse o seguinte: viva de forma que as pessoas, quando te encontrem e quando se afastem de você, sinta-se entristecida porque você saiu de perto dela. E quando te encontre, fique alegre. Essa é o verdadeiro mecanismo de felicidade, é fazer os outros felizes. Quando nós fazemos alguém feliz, nós nos tornamos felizes de fato. Então, ser bom, uma vez o Chico falou para mim, eu já tinha 20 e poucos anos, ele disse assim: se o malandro soubesse que ser bom é bom, ele seria bom até por malandragem. E quando eu disse que ser normal é importante, e mesmo que a gente perceba que a gente está fazendo alguma coisa anormal, e aí a gente fala assim, bom, eu preciso mudar. E aí a gente tenta solucionar o problema, é importante. Porque na maioria das vezes, como eu falei, nós tentamos acobertar um defeito nosso, porque não admitimos ter aquele defeito. Qual é o problema? Ter problema é uma coisa, ser problema é outra. Então, dificilmente nós perguntamos para nós mesmos, qual é o problema? Nós encaramos as coisas como tudo problema. Tudo que acontece na vida é problema. Não, não. Nós temos dificuldades, nós temos obstáculos, nós temos desafios.
E são coisas comuns da vida, normais. Agora, quando nós observamos uma coisa do ponto de vista muito imediato, e não sabemos se é um problema ou um obstáculo, ou um desafio, e nós tomamos uma atitude muito imediata, sem pensarmos de fato se aquilo é um problema ou não, e o que fazermos para solucionar, evitando uma coisa desagradável. Quando tomamos essa atitude de observação, isso muda muito, porque nós olhamos o problema de fato, se ele é ou não, nós vamos descobrir. Aí tomamos uma solução adequada àquele problema. Vocês me entendem? Então, muita gente fala assim, então precisa pensar muito? Sim, não muito assim, né? Porque tem gente que fala assim, mas se pensar muito não casa, não é? E quando eu disse que a gente está assim, nós não somos assim, a gente quando casa, né? Aí está tudo beleza. A mulher, a noiva e tudo, a gente namora, tem aquele convívio, né? Mas aí, de repente, a gente casa, aí passa um tempinho, a mulher fala para a gente, puxa, eu não sabia que você era assim. Aí, a gente também fala, né? Puxa, eu não sabia que você era assim. Então, aí a gente fala assim, quando a gente tem consciência, fala, olha, realmente, eu estou assim, mas eu vou mudar. Eu vou mudar. Aí é diferente, não é? Então, a gente entende o problema do semelhante, quando a gente pensa assim, olha, eu estou egoísta, mas eu vou mudar. Eu estou ciumento, mas eu vou mudar. É diferente? Não, eu não. Esse defeito eu não tenho. Então, as coisas se complicam. Quando eu disse que nós precisamos ter o anormal como anormal e o normal como normal, é porque eu lembrei de uma história aqui que eu conheci um homem bastante influente do ponto de vista do jornalismo na época, e era um psicógrafo de mão cheia, e amigo do Chico Xavier também, chamava Herculano Pires, José Herculano Pires. Ele escreveu, eu acho que mais de 100 títulos, e alguns deles psicografados em parceria com o Chico. E uma ocasião ele me contou que ele foi almoçar numa churrascaria de São Paulo, e quando ele parou o carro no estacionamento e desceu do carro, ele encontrou um amigo empresário e se abraçaram. Esse amigo, me disse ele, que era um homem muito rico, muito próspero e famoso também. E aí eles se abraçaram e o Herculano Pires perguntou, como vão as coisas? E ele disse, né, que a família estava bem, que os negócios estavam muito bem, que tudo estava correndo muito bem, que ele estava com saúde, que a vida estava tranquila. Olha, não tenho o que reclamar da vida. E foram caminhando para dentro do restaurante. E, de repente, ele para, assim, andando, para e faz um sinal de preocupação. O Herculano Pires também para, e ele fala assim, bom, você me perguntou como iam as coisas. Eu falei que estavam indo muito bem, mas tem uma coisa que não anda muito bem comigo. E o Herculano perguntou, e o que é? Ele disse, você sabe que eu não fumo. Uma das coisas que eu não tolero é o cigarro. E é tanto que nas minhas empresas é terminantemente proibido fumar. Mas eu, quando estou andando na rua, quando o motorista para e me abre a porta, eu desço do carro e estou caminhando, seja para onde for, eu olho para o chão e fico procurando bitucas de cigarro, me abaixo, pego-as e coloco no bolso do paletó. E nesse percurso de um lugar para o outro, às vezes eu fico com o bolso do paletó cheio de bitucas de cigarro. E isso me constrange muito, porque eu não fumo. E o Herculano parou e falou, puxa, realmente isso não é normal. Por que você não procura um centro espírita? Eu disse, não, centro espírita não. Para que centro espírita? Eu vou procurar um psiquiatra. Aliás, ele é o melhor psiquiatra do mundo.
e ele está em Stanford, na Califórnia, e eu vou viajar para lá, e vou fazer um tratamento, e vou me curar. Falou com muita veemência. O Herculano não insistiu com a coisa de procurar um centro espírita. E aí ele disse, olha, tudo bem, faça isso. E quando você fizer, me dá notícia. E eles foram para o almoço e passaram-se lá 6 meses, 1 ano, mais ou menos. E de repente, no mesmo local, o Herculano se encontrou com ele novamente. E daí, a mesma pergunta ele fez, como vão as coisas? E o homem respondeu que ia tudo bem, que as coisas estavam tudo caminhando de vento em popa. E aí o Herculano lembrou-se do problema das bitucas de cigarro. Falou, a propósito, e aquele problema que você me contou que tinha, que te constrangia muito, por você pegar a bituca de cigarro e colocar no bolso do paletó? Pois é, ainda bem que você lembrou. Eu estive na Califórnia, fiquei alguns meses lá, e fiz um tratamento e me curei. Puxa vida, então, que boa notícia que você está me dando. Então quer dizer que você se curou desse problema? Completamente, completamente. Não me diga, mas então quer dizer que você não pega mais bituca de cigarro no chão? Ele falou, não, eu continuo pegando as bitucas de cigarro no chão, mas agora sem constrangimento. Vejam, não estou falando aqui, fazendo uma crítica à psiquiatria, mas ele foi influenciado a acreditar que aquilo não era um problema. Ele superou aquele problema aceitando que aquilo era normal. Então, quando nós temos um problema, e esse é identificado como um verdadeiro problema, nós precisamos entendê-lo, por que ele existe, qual o tamanho dele, e acertar qual seria a melhor solução para ele. Porque, às vezes, um problema tem várias soluções. A gente tem que identificar qual é a melhor solução. Por isso que eu friso bem a pergunta, qual é o problema? Quem eu sou? O que eu quero da vida? O que as pessoas esperam de mim? Não que eu esteja só me preocupando com o que as pessoas pensam, mas é importante o que eu estou sendo para o meu semelhante. Então, ter problema é uma situação comum e que nós precisamos nos aprimorar para que possamos melhorar a nossa capacidade de resolução. Aliás, o sucesso na vida é ter cada vez menos problemas, ou seja, é evitar problemas que a gente já passou. Então, teve um problema agora, não tê-lo novamente. Porque senão a gente fica repetindo e isso não é muito bom para nós. Então, você especial, por exemplo, a gente está às portas dos dias dos pais. Amanhã, domingo. Então, Deus, a gente olha a grandiosidade de Deus nos permitindo essa oportunidade. Estarmos aqui já significa uma bênção. Nós olhamos a vida de uma forma muito superficial. Nós olhamos as coisas sem a devida aferição de valores. Quando o nosso filho, por exemplo, vem da escola e quer contar uma coisa para o pai, o filho procura o pai e quer contar alguma coisa, às vezes naquele momento ele só quer contar. Ele não quer uma opinião do pai. Ele quer contar uma coisa que aconteceu. Não acontece isso? E nós, pelos problemas que nós dizemos que temos, pela movimentação do dia a dia, dificilmente nós olhamos o nosso filho nos olhos e não identificamos essa grande oportunidade de ele só estarmos nos procurando para comentar de uma dificuldade. E aí, como nós estamos apressados, como nós estamos com grande agonia pelas coisas que temos, que nos envolve, nós queremos que ele conclua rapidamente
E se ele não concluir, nós atropelamos e já vamos dando a fórmula da solução para que a criança não desenvolve esse processo de conversação, de diálogo. Às vezes uma pessoa, como um amigo, a esposa, o marido, enfim. Então nós não damos essa oportunidade para que esse convívio seja um convívio tranquilo e bom e proveitoso. Então, a vida nos oferece oportunidades. Nós não as aproveitamos, não porque não temos capacidade, mas porque estamos desatentos. E olhem, nós somos especiais. Somos sim. Querem ver uma coisa? Não foi eu que disse, mas 500 anos antes de Cristo, 500 anos, o grande filósofo Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. É uma frase muito lembrada, repetida várias vezes, mas poucas vezes refletida em sua plenitude. Conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer rapidamente, porque a vida, um estralar de dedos. Quem nos garante que amanhã estaremos vivos? Qual é o médico que só porque a pessoa está com saúde, fala, não, você vai viver, daqui 10 anos você vem aqui de novo? Não. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém tem esse domínio. O tempo é o nosso mais precioso tesouro. É a nossa mais importante oportunidade. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não acontecer. Então, viva intensamente este momento. Pense, não discuta. Aliás, discussão ninguém ganha. Numa discussão ninguém ganha. Mesmo que você esteja completamente cheio de razão, numa discussão, o opositor, que é vencido com seus argumentos plausíveis e racionais, fica ressentido com o que você disse e passa a vibrar negativamente para você. Então, numa discussão, não queira ganhar. Queira convencer pelos fatos, pela razão, mas sem imponência, sem presunção, sem humilhar, porque ninguém gosta de ser humilhado. Nós somos um campo de força, vivemos constantemente emanando energias. Nós viemos a um centro espírita, tomamos o passe, nos energizamos, mas aí saímos, começamos a pensar coisas ruins, e essas coisas ruins são energias. Uma vez eu perguntei para o Chico Xavier, qual era o percentual que uma pessoa pode ser influenciada pelos espíritos, assim, não é? Nós, 10%, 50%, 20%, 30%, qual é o grau de influência dos espíritos na nossa vida? 60% nós somos influenciados? Fiz uma pergunta, assim, boba para ele, e ele me disse, assim, pensou um pouquinho, deu um sorriso e falou, 110%. Eu disse, então estamos fritos, né? Então, nós vivemos constantemente sendo influenciados. A gente fala assim, os ditos obsessores, né? Às vezes a gente pensa que está pensando, mas às vezes não está pensando, alguém está pensando por nós. Então, quando Jesus disse, orai e vigiai, nós até que oramos bastante, pedimos muito, somos eternos pedintes. Mas vigiar, nós vigiamos pouco. E quando vigiamos, nós vigiamos o vizinho, que não tem nada com que a gente deve se preocupar. Então, esse é o recado divino, que a gente perceba a vida, que a gente esteja atento aos verdadeiros valores da vida. A gente compra uma coisa, muito comum isso, não é normal, a gente compra uma coisa, porque alguém comprou, porque estão consumindo aquela coisa, mas nem usamos aquela coisa. Não nos é útil. A gente deixa encostado porque alguém comprou, porque... Então, o que significa? Que estamos desatentos. Outra coisa,
A gente fala assim, não, eu não tenho sorte na vida. Olha, fulano de tal, sim. Esse, tudo que ele faz dá certo. Eu não, eu jogo nos 25 pistas do dia, da pernilongo, minhoca, nada dá certo. Como? É porque a estrela dele é grande. A estrela, que é o fator sorte, se o fator sorte existisse, Deus seria injusto, protegendo alguns, dando mais oportunidade a alguns e outros não. Isso não está certo. Deus é grandiosamente misericordioso e bom. Ele não vai dar mais a um e menos a outro. Mas Jesus disse, aquele que tem, até o pouco que ele tem, que tem pouco, será tirado. E aquele que tem e tem abundância, terá mais ainda, será acrescentado aquele que tem e sabe usar. Ele disse isso com toda a sua razão, porque ele não estava se referindo aos bens materiais, e sim à nossa capacidade de viver as coisas boas da vida. Então, quando nós dizemos assim, isso não vai dar certo, sabe o que acontece? O universo diz, seja feita a vossa vontade. Então, cuidado com o que pensa, cuidado com o que diz. Nós somos especiais. E por sermos especiais, somos co-criadores. Não podemos dar desculpas esfarrapadas ou colocarmos a culpa em fatores circunstanciais para justificar o nosso erro, o nosso fracasso. Se nós erramos, erramos. Admitamos o erro e vamos mudar. Eu acho que já cheguei no meu horário e eu gostaria de agradecer a todos e dizer para vocês que eu trouxe alguns livros comigo e quem quiser eu autografo com muita alegria. Tá bom? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É esse horário mesmo, né? Isso. Vamos lá, Felipe. Deixa eu Vamos. Agradecemos ao Ricardo, ao seu filho, à sua família que conosco está, pelas palavras. E agora, vamos elevando os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para trazermos, nesse dia especial, como nosso irmão lembrou, amanhã é Dia dos Pais, fazermos uma vibração pelos nossos pais, filhos que somos. Às vezes os nossos papais já partiram para o plano espiritual, mas estão conosco, sempre, a olhar por nós, a nos acompanhar, a nos vigiar. Então hoje, neste momento, e todos os dias de nossas vidas, vamos lembrar com carinho desta figura muito importante, porque foram os nossos pais que nos deram a oportunidade da reencarnação. A reencarnação que é um presente de Deus para nós. Então a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa boa lembrança aos nossos papais que já partiram e a oportunidade gloriosa de amanhã, ainda quem tem os seus papais aqui encarnados ainda, de dar um abraço, de estar juntos e de partilhar desta emoção e desta companhia tão importante. Então, as nossas melhores vibrações aos papais aqui presentes, aos nossos papais, que Deus os abençoe, dê muita sabedoria, muita saúde, para partilhar desta tarefa tão importante. E vamos lembrar também, com carinho, e pedir que a espiritualidade ampare aquelas famílias que estão vivendo o momento do desemprego, que é tão importante, tão difícil, que também sejam amparadas, aquelas famílias que estão vivenciando os momentos de doença, né, de falta, às vezes, até de atendimento correto. Então, que a espiritualidade visite o lar de cada um, os nossos lares, e que possamos verdadeiramente mandar as nossas melhores vibrações. Que assim seja.